que é, parceiro? Estamos aqui para mais um vídeo e desta vez é um vídeo completamente diferente. E sim, é de um compilado de vários shorts cujo tema é de guerra e seus derivados, vá. Então eu quero-vos pedir para vocês deixarem like, subscreverem o canal e espero que gostem deste tipo de conteúdo e fiquem com o compilado. Vocês sabem quantos e quais países fizeram parte da União Soviética? Em 1922, provavelmente para quem é amante do comunismo, nasce o país mais fascinante para os mesmos, a URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou União Soviética. Porém, em 1991 dá-se a sua dissolução, por diversos motivos, por isso se quiserem um vídeo sobre, eu posso fazer. É só deixar o like e escreverem aí nos comentários. Contudo, quando se dá a sua dissolução, surgem 15 novos países. E quais deles? Então, eu vou agora citá-los. Então temos os países do Báltico, vamos falar da Lituânia, da Letónia e da Estónia. Depois temos os três maiores, que é a Rússia, Ucrânia e Cazaquistão. Depois temos os países do Mar Negro, que é Azerbaijão, Arménia e Geórgia. Para finalizar a Europa, temos a Bielorrússia e a Moldávia. E por fim, aquela confusão toda de países que é Uzbequistão, Tajiquistão, Quirguistão e Turcomenistão. Então, agora, tens de conhecer a história que deu origem ao Prémio Nobel. Contextualizando, Nobel foi um inventor sueco que ficou conhecido pela criação da dinamite. Porém, ele também gostava muito de literatura e paz. Como havia dito, Nobel cria a dinamite e fica rico à custa disso em 1867. Porém, o seu principal utensílio era para a construção e para a engenharia, e não para fins militares. O criador da dinamite era Alfred Nobel, porém ele tinha um irmão, Ludwig Nobel, e esse morre em 1888, e um jornal decide publicar um obituário erróneo e que afirma que morre o mercador da morte, e estava-se a referir a Alfred Nobel. E porquê? Porque o dinamite foi causador da corrida armamentista e não para a construção de túneis ou de estradas. Com medo de ficar com mau legado, Alfred decide doar toda a sua fortuna para os prémios Nobel. E assim, muita gente deve de saber que a Fanta pertence à Coca-Cola. Mas o que muita gente não sabe é os acontecimentos por trás. A Coca-Cola surge no ano de 1886, criada por um farmacêutico, John Pemberton, em Atlanta, Geórgia, Estados Unidos. A Coca-Cola era uma água carbonizada, mas que continha nós de cola e cocaína, ou seja, Coca-Cola. Já a Fanta surge depois e devido à Segunda Guerra Mundial. Em 1940, o diretor da filial da Coca-Cola, na Alemanha, decidiu criar uma bebida idêntica, visto que os aliados, durante a guerra, bloquearam o fornecimento de Coca-Cola para a Alemanha. Mas, como a Alemanha não continha os mesmos ingredientes para fabricar a Coca-Cola, necessitou de usar outros, à base de soro de leite e produtos agrícolas locais. E daí nasce a Fanta. E agora, hoje vais conhecer a melhor briga entre países. Como vocês podem ver na imagem, este é o maior prédio do mundo, Burj Khalifa. Este mesmo prédio localiza-se nos Emirados Árabes Unidos, no Dubai. Só que aí é que está. Em 2013, a Arábia Saudita anuncia a construção do maior prédio do mundo, a Jeddah Tower. Esse suposto edifício ficaria, depende, porque não foi finalizado, mas ficaria localizado na cidade mais cara do mundo. Sim, em Jeddah, na Arábia Saudita. Custaria cerca de 100 bilhões de euros. Em 2018, mais de 400 políticos foram presos e um deles foi o empresário da torre. No entanto, hoje em dia a obra já voltou e também tenho que dizer que o arquiteto da obra foi o mesmo que construiu o Burj Khalifa, Adrian Smith. E agora aí é que vem um grande problema. Alguns dias após o anúncio do retorno da obra, os Emirados Árabes Unidos divulgam que irão construir o maior prédio do mundo. E aí a origem da briga. Porque basicamente, se a Arábia Saudita anunciar o tamanho do seu edifício novo, o que é que os Emirados Árabes Unidos vão fazer? Vão construir 1 centímetro acima. Então, vocês conhecem Operação Carne Picada? Só pelo nome já é bizarro. Contudo, com certeza, essa foi uma operação crucial ao curso da Segunda Guerra Mundial. O nome da Operação Carne Picada é proveniente de uma estratégia de utilizar um morto como alvo. Basicamente, eles pegaram num cadáver de um escocês, eles colocaram como um Major Williams Martin. E esse suposto Major continha com ele documentos extremamente importantes, só que falsos. Sim, em que lá continha que os britânicos, que era o exército que armou a emboscada, colocaram nos documentos
acordados que eles iriam atacar os Balcãs. Quando os alemães encontram o cadáver e veem os documentos, eles pensavam que tinham encontrado uma coisa incrível e que iam adivinhar o ataque dos adversários. Porém, não é bem assim que isso aconteceu, porque realmente eles foram para o Balcãs e a verdadeira operação foi realizada na Sicília, que é uma ilha na Itália. E então, os alemães deslocaram as suas tropas da Sicília para os Balcãs e o ataque foi realizado na Sicília com sucesso. E então foi assim que um cadáver vira herói de guerra. Como vocês infelizmente sabem, Israel e Palestina estão mais uma vez em conflito. E também não é minha intenção de entrar em discussão sobre. Porém, hoje vou-vos dizer uma curiosidade sobre o exército israelense. Eles usam um item muito invulgar entre os exércitos. Apesar de terem capacetes que têm uma proteção aprimorada contra balas, viseiras integradas ou até comunicadores, o que se torna diferencial é o pano a envolver esse mesmo capacete, o Mitsnet. Esse item é um pano irregular que ajuda os soldados a camuflarem-se e essa forma irregular faz com que seja deturpada a sua silhueta, o que ajuda a que o inimigo não consiga ter uma percepção precisa da sua localização em longa distância e desse modo uma dificuldade mais acrescida para o inimigo acertar um soldado israelense. E Joseph Stalin, o homem que protagonizou provavelmente uma das piores ditaduras. Mas será que esse homem teria medo de alguém? E não seria nem de Hitler, nem de nenhum presidente, nem de até Trotsky, mas sim possivelmente de Tito, ou Josip Broz Tito, que era líder da Iugoslávia. Depois da Segunda Guerra Mundial, a Iugoslávia pertencia à União Soviética. Porém, Tito sempre quis construir uma ditadura comunista nacionalista, ou seja, afastando-se dos ideais soviéticos. Devido a essas tensões todas, Stalin tentou matar Tito. Então mandou 5 executores para tentarem o matar. Porém, nenhum deles conseguiu. Desse modo, Tito envia uma carta para Moscovo e nessa carta, se Stalin tentasse enviar mais algum executor para o matar, eu enviaria outro para Moscovo para tentar matar Stalin. Sim. Então desde aí, Stalin não mexeu mais com Tito até à dissolução da União Soviética. Então, agora vocês sabem que provavelmente vocês já viram imagens de lança-chamas. Nem que seja em filmes de guerra ou até no GTA San Andreas quando incendiavam o. Então hoje eu vou falar um pouco do mesmo. Eu vou falar mais concretamente do M22 Flamethrower. Este que foi o mais utilizado. Ele foi usado durante a Segunda Guerra Mundial pelos fuzileiros navais dos Estados Unidos com o intuito de atacar bases fortificadas e, mais concretamente, em áreas de selva. Agora vem algumas características. Ele era extremamente portátil, é uma arma de curto alcance, extremamente eficaz em áreas de selva, porque ele limpava muito terreno e facilitava na conquista de território. Todavia, também existia muitos desafios e riscos, nomeadamente na vulnerabilidade do operador. Além disso, era muito perigoso porque, tendo em conta que era de curto alcance, podiam acertar lança-chamas e causar uma grande explosão. Mas agora, vocês imaginam que armas nucleares. Com certeza que quando ouves a junção destas duas palavras, dá aquele arrepio. Elas não só são armas, mas sim forças de dissuasão. Então, eu hoje vou-vos dar a conhecer os 9 países que possuem armas nucleares. Começamos com o nono, que é uma incerteza. Sim, Coreia do Norte, ou seja, ela pode supostamente possuir 20 armas nucleares, porém ele tem material para construir 40 a 50. Em oitavo lugar é o Israel, que tem cerca de 90 armas nucleares. Em sétimo e sexto tem 2 países vizinhos, que é Índia e Paquistão, com 156 e 165 respectivamente. Em quinto e em quarto lugar temos os 2 países aliados, 225 Reino Unido e 290 França. Entramos agora com o top 3 e tem cerca de 350 e é a China. Em segundo lugar temos os Estados Unidos com 5.550 armas nucleares e por fim o último, a Rússia, com 6.250 armas nucleares. Hoje vocês vão saber a relação entre a Guerra Civil Espanhola e os M&M's. Tal como a Fanta está para a Segunda Guerra Mundial, os M&M's está para a Guerra Civil Espanhola. Basicamente, durante a Guerra Civil Espanhola, na década de 30, os soldados comiam chocolate, sim, para lhes dar energia. Contudo, como qualquer chocolate, ele derrete, principalmente na guerra que faz muito calor. Então eles envolviam açúcar pelo chocolate e o formato deles eram bolinhas. E então, para tentar aumentar o seu negócio da família de chocolate, Forrest Mars, ele viaja até a Europa para tentar fomentar. Então ele depara-se
com o chocolate redondo envolvido em açúcar do exército espanhol. Então ele decide levar isso para os Estados Unidos e com o seu outro cofundador, Bruce Murray, eles fundaram o chocolate que nós conhecemos hoje, M&M's, que se tornou realmente conhecido quando ele foi usado na Segunda Guerra Mundial na alimentação dos soldados americanos. E agora, vocês sabem, imagina abrir uma porta e do nada cair uma granada em cima de ti e explodir. Sim, e acredita que esse facto deve-se aos soviéticos beberem granadas. Sim, eu explico. Para apoiar um governo comunista em 1979 até 1989, a União Soviética invadiu o Afeganistão. Ainda por cima, esses arrombados decidiram invadir no dia de consoada de Natal, dia 24 de dezembro. Podre. Mas então vamos para o facto importante. E em que é que se deve? Deve-se ao facto de os soviéticos desenvolverem uma técnica que segurasse a explosão de uma granada, ou seja, podiam escolher quando ela explodia ou não. Então eles removiam previamente os pinos e seguravam com uma parede, um copo. Sim, o copo segurando a fita, então podiam arremessar o copo com a granada e explodia onde eles queriam, e excelente para afetar o inimigo. Mas ainda fica pior em que eles colocavam em cima de portas, em armários, em cima de janelas, e assim, quando um afegão abria uma porta ou uma janela, então, qual o motivo de existirem duas Coreias? A Península da Coreia, entre os anos de 1910 e 1945, era um território que pertencia ao Japão. Mas, como o Japão perdeu a Segunda Guerra Mundial, os aliados, União Soviética e Estados Unidos, ficaram com a Coreia dividida em dois, com o norte para a União Soviética e o sul para os Estados Unidos. Então, os aliados decidiram dividir a Coreia em dois pelo paralelo 38. Todavia, em 1950, dá-se uma guerra entre os dois lados. E então, em 1953, acaba a guerra, com nenhum vitorioso, e então estabelece um novo paralelo, com a zona desmilitarizada da Coreia. Contudo, sem nenhuma assinatura de algum tipo de tratado de paz. Hoje em dia, nós conhecemos duas Coreias. A Coreia do Norte, com capital em Pyongyang, com uma ditadura e seguindo os ideais comunistas. Já a Coreia do Sul é completamente diferente, já segue os ideais capitalistas e não é uma ditadura, mas sim uma república. Mas então, agora vocês sabem, não é de agora que o exército russo resiste em condições precárias, como por exemplo já passou muitas vezes pela internet, comida fora de validade. O exército vive na miséria, contudo nunca pior como na União Soviética, porque comiam bala. Como assim? Basicamente, na Guerra do Afeganistão, com a União Soviética, de 1979 a 1989, eles, como maioritariamente na guerra só se come comida enlatada, eles, para diversificarem o seu cardápio, baseava-se na troca de comida por munições. Contudo, eles foram-se apercebendo que eventualmente as munições iriam parar do lado do inimigo. Ou seja, o que é que eles resolveram fazer? Cozinhar as munições antes. Ai, como assim? Cozinhavam. Espera lá, eu vou-te explicar. Eles cozinhavam porque assim a bala perde a sua inutilidade, ou ganha a sua inutilidade, porque não dá para atirar. Ou seja, como não funciona como efeito balístico, a bala só serviria para efeito. Então por isso é que eles efetuavam essa troca. Deixem like, subscrevam, compartilhem e principalmente comentem ideias para outros vídeos. E agora vocês tiveram noção que... Então foi isso compilado, espero que vocês tenham gostado. Eu acredito que eu vá conseguir trazer mais, por isso vocês deem o feedback em baixo aí se gostaram ou não, e depois eu vejo se trago ou não mais. Então, obrigado a todos que assistiram e tchauzinho e fui.